Irã Jacó ao meu lado, mãe, amor sem limite, filhos com limite. Não é verdade? Tudo bem, Mandarão? Tudo jóia. Pois é. E para falar de mãe, né, eu assim, hoje eu não trouxe nada. Porque eu falei assim, além de eu não ter tempo fui direto da empresa para cá, tô até com o uniforme aqui da empresa. Muito bonito o hoje, uniforme, né? de passagem. Parabéns aí à empresa, como que chama? Estofados Martins, lá de Rodeio. Martins, que belo indireto, uniforme, viu? Eu assim, para falar de mãe, a gente tem que estar com o coração aberto mesmo, para falar assim, na hora. E eu quero mandar um abraço especial. Vou começar com a sua mãe, que bom. Dona Edith. Desejar para a senhora assim que esse próximo domingo seja um domingo de amor, que a senhora possa assim ter e vai ter a oportunidade de receber seus filhos em casa, né, a família toda, para te dar um abraço que a senhora merece, mãe do nosso amigo aqui Badaró. E um abraço também para minha mãe. Tá viva ainda, olha só, vai fazer 87 anos e tá lúcida, graças a Deus. Tô sentindo muita falta do meu pai, né, que vai fazer um ano que ele não está mais conosco, mas a minha mãe também, eu mando um abraço e mando um abraço para as mães de Ubá todo, de todo mundo, do Brasil. E assim, meu sentimento no coração aqui por Maria. Eu falei hoje lá, sabe, que Deus precisou de uma mulher para poder trazer seu filho aqui nesse chão imperfeito. Precisou de Maria para trazer Jesus ao mundo. Então eu assim conheço o valor dessa mulher, que é a mãe do nosso Salvador Jesus. Então Maria também está no meu coração assim como uma luz que veio a esse mundo para trazer essa força chamada Jesus, essa luz da salvação chamada Jesus. E você falou aí de mães, né? Mães, amor sem limite, filho com limite. Porque a própria palavra está dizendo, né? Porque o amor de uma mãe é o maior amor que existe na terra. Não, o amor de pai é também um amor poderoso, mas não é igual ao amor de mãe. Eu sinto que não. Nós, homens, não vamos conhecer, né? Pelo menos dessa vez, o que é o amor de uma mãe. Mas, assim, justamente por esse amor que a mãe tem, às vezes, sem limite, que às vezes ela erra. Sabe por quê? Por querer entregar para o filho, fazer pelo filho coisas. Por exemplo, eu vejo uma mãe falar assim, por exemplo, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei e para o meu filho não vai faltar nada que faltou para mim. Aí com isso, de repente, sem querer, a pessoa peca. Peca pela ignorância nossa mesmo ainda, de querer fazer o bem e sem querer, às vezes, faz o mal. Por exemplo, não colocar limite para os filhos. Sim. Eu dei uma palestra ontem na Escola Municipal Governador Zanan Coelho, vou dar uma hoje à noite na Antonina, Escola Antonina Coelho, e vou amanhã dar uma lá na Nossa Senhora Aparecida. E eu vou falar a respeito justamente disso, do limite que nós, falamos agora pais, né, temos que colocar nos filhos. Mas como o nosso foco aqui hoje é mãe, a mãe é preponderante, fundamental na formação do caráter do filho. Porque o filho, né, a filha, o filho, é muito apegado mais com a mãe. Pelo menos eu, sim, tive mais contato com a minha mãe tanto que o meu pai. Porque às vezes o pai viaja, trabalha fora, embora as mães hoje trabalham também, mas muitas ficam em casa. Então a mãe, por exemplo, tem que saber que amar é colocar limite. Um limite assim saudável, que tem assim equilíbrio nas coisas. Então, por exemplo, o filho quer uma coisa, mãe, eu quero isso, aí a mãe compra. Ou mãe, eu quero aquilo, aí a mãe vai e compra também. E vai fazendo, e vai fazendo. Então esse menino não aprendeu, essa criança não aprendeu a receber um não. E aí quando recebe um não da vida, surta. Né? Às vezes está num lugar, alguém fala não com ele, briga com o guarda de trânsito, briga com a pessoa na rua, não aceita certas coisas que a vida impõe, como aconteceu, esses jovens aí colocaram fogo, né, em mendigos na rua, mataram aquela dentista, por quê? Receberam não. Aquilo ali foi um não que eles receberam, né? Não tinham dinheiro, vamos colocar fogo nela então. Como se fosse uma coisa assim mais natural do mundo. Uma coisa assim realmente que nós temos que ver e prestar atenção é os momentos da criança. Porque às vezes, gente, mas como é que pode? Aquele menino foi criado por um pai tão bom, por uma mãe assim tão legal, uma pessoa trabalhadora, de bons princípios, família boa. Como é que desvirtuou daquele jeito? Eu já falei aqui uma vez nesse programa, vou repetir. Lá atrás, às vezes, num momento assim que a criança vive e que o pai não está presente, que a mãe não sabe, uma palavra que a criança escutou, presenciou alguma cena que traumatizou, chocou, um bullying que a criança sofreu, né? Qualquer coisa que aconteça, aquela criança guarda aquilo dentro dela, né? Fica guardado. Mais na frente aquilo aparece.
aparece em forma, assim, por exemplo, de carência, aparece em forma de revolta. Então a criança começa em quê? Como jovem, a buscar o quê? Uma fuga. Aí vai o sujeito entrar para o mundo da droga, o sujeito vai entrar no mundo da criminalidade. Quantas famílias boas têm pessoas desvirtuadas, que a gente vê por aí, que ninguém explica. Então, a mãe e o pai colocando limite, sabendo falar não e sabendo falar sim também, na hora certa. Com certeza, o caráter da criança vem ser moldado. Nós precisamos estar vigilantes ao máximo possível até os 7 anos. Até os 7 anos de idade é o momento em que a criança vem formar o seu caráter. Dificilmente uma pessoa, se ela é bem orientada até os 7 anos, vai desvirtuar do caminho. A própria palavra de Deus fala bem claro, diz assim: instrua o menino, né, a criança, né, no caminho, e ele jamais se desviará dele. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Já tem um embasamento, já foi orientado, já foi esclarecido para essa criança, a formação dela já foi feita. Como uma planta, né? Já nasce com um tronco já reto, dificilmente a planta vai tombar. Mas se já nasce já com pouco tempo, está verde ainda, e começa a tombar, começa a inclinar, dificilmente também esse tronco também vai voltar para o lugar. Isso a natureza explica para nós. Então, mãe, pai, você que está me vendo agora, principalmente você que é mãe, preste atenção na sua criança. Quando ela chegar da escola, procura saber o que aconteceu. Eu falei isso ontem na palestra. Converse com as professoras. As professoras são aliadas das mães. Quando você entrega o seu filho numa escola, deixa o seu filho lá, você está confiando que aquelas pessoas que estão lá vão, entre aspas, substituir a sua presença na vida dessas crianças. Então veja a importância da professora na vida de alguém. Eu me lembro com muita alegria das minhas professoras. Foram minhas segundas mães. E elas me colocavam limites. Elas me colocavam limites. E naquela época os limites eram colocados de uma forma bem diferente de hoje. Os limites naquela época eram um beliscão, uma reguada que a gente tomava de vez em quando na sala de aula, que não é o caso, nem estou falando que tem que ser, mas estou dizendo como era naquela época. Hoje, as professoras, para poder lidar com a criança, tem que ser uma certa assim, habilidade, porque de repente, uma coisinha que a professora faz é motivo, às vezes, até de alguém reclamar, de alguém não entender, não é verdade? Então, assim, que as mães hoje aliem-se às escolas. As escolas estão precisando que a família se integre lá, que a família esteja presente. Tem uma reunião de pais, compareça, não pode, pede alguém para ir. Chegou a criança em casa, pergunte: meu filho, algum coleguinha está mexendo com você? Tem alguma situação lá na escola que você está? Porque às vezes a criança não fala, fica com medo. E aqui o tempo vai passando e vai criando dentro da criança uma pontinha depois de revolta, sujeita a eclodir, a aparecer num momento assim, lá na frente, e que vai causar uma grande surpresa para a família. Então que nós possamos, através do limite que você, mãe, coloca com amor, você vem ver um resultado fantástico na vida. Quer ver uma coisa? Por exemplo, menores de idade. Nós sabemos que a lei fala que menor não pode beber bebida alcoólica. Faça uma experiência. Vai no aniversário de 15 anos, por exemplo, você vê como é que está lá. Eu estive recentemente em alguns aniversários de 15 anos, eu vi meninos 13, 14 anos, bêbados. Então o pai e a mãe tá vendo aquilo e às vezes acha bonito. Eu já vi pai achar bonito aquilo. Meu filho bebe, é homem, tem que beber, como se fosse assim uma coisa, uma cultura, uma coisa social, que a pessoa tem obrigada a beber bebida alcoólica. Olha, isso é contra a lei. Já está bem claro. Então é esse limite que tem que ser colocado, né? Meu filho, onde você foi, com quem você está, as suas companhias é muito importante. A companhia não desvirtua, não, desvirtua. Desvirtua, e é o que quando mais a pessoa, desvirtua. não é? A pessoa começa a andar com pessoas que têm uma índole, não é uma índole boa, sujeito a influenciar. Então a mãe e o pai presente na vida do filho. Pode ser chato, não tem problema não. Pode não, deve ser chato. A minha mulher é chata. É chata, mas ela olha tudo, ela olha Facebook, ela olha como é que estão os e-mails, ela procura saber onde foi, com quem que é, as amizades, vasculha tudo mesmo, porque as armadilhas são perigosas. Nós temos que nos prevenir, porque é o nosso tesouro. Os nossos filhos são as nossas pedras preciosas. Você agora tem duas, um menino e um casal, né? Você vai ver com o passar do tempo, por enquanto estão todos novinhos, mas depois com o passar do tempo a personalidade começa a se manifestar. Nós temos que tratar cada um de uma forma diferente, porque são diferentes, embora sejam filhos do mesmo pai, da mesma mãe,
já traz uma característica própria. Sim. Cada filho a gente tem que conversar de um jeito diferente com ele, né? Uns filhos são mais dóceis, outros já são mais difíceis. Então nós temos que ter essa habilidade, como pai, como mãe, de poder conversar com essas pessoas e cativar. Porque se você, mãe, cativar seu filho, ele não vai achar que você é chata, não. Ele vai te amar mais ainda do que ama e reconhecer você como aquela pessoa que amorosamente o colocou no mundo e lhe deu a vida. E que nesse Dia das Mães, agora que vem ser comemorado domingo, você possa comemorar mesmo com consciência de que está sendo uma mãe verdadeira. Não é aquela mãe que faz o que o filho quer, aquela que faz aquilo que é necessário para uma pessoa desenvolver, para uma pessoa assim realmente dar valor às coisas da vida, valorizar o lugar que mora, valorizar a família que tem, valorizar as coisas que recebe, às vezes, gratuitamente da vida e que muitas vezes muita gente não valoriza, porque é muito fácil. Tudo que chega na vida da pessoa com muita facilidade não tem o mesmo valor que quando uma pessoa busca. Quando existe aquela dificuldade normal da vida. Então, essa formação do caráter do jovem é nossa responsabilidade de pais e também das professoras e dos professores que recebem esses jovens, essas pessoas na escola e, entre aspas, que eu repito, tentam substituir a presença de uma mãe. Então eu aplaudo também essas segundas mães chamadas professoras, porque é uma profissão que hoje eu vejo muito desvalorizada. E para mim devia ser a profissão mais valorizada, porque é uma profissão que formação de uma nação é a professora e o professor. Não é verdade? Então, parabéns a você, professora, mãe também. Dizer assim que esse domingo vem ser um domingo especial. E dizer para você que não tem mais a sua mãe presente aqui na Terra, não é? Porque a mãe sempre vai existir. Um dia existiu alguém que te trouxe ao mundo. Se ela não está mais presente, não fica chateado, não. Lembra assim com amor por ela. Sinta gratidão por um dia essa pessoa ter te colocado no mundo, ter te criado, ter cuidado de você, não é? Ter feito tudo o que foi possível dentro da condição dela. Que muitas vezes a pessoa não erra porque quer, né? Nós não erramos porque a gente quer. Nós não falhamos porque a gente quer. É pela própria limitação da vida mesmo. Então reconheça nessa pessoa, está lá com certeza na espiritualidade, recebendo aquilo que ela merece realmente da vida. E ser assim, você pode, não tendo a sua mãe agora presente, você pode, por exemplo, com a sua esposa, né? Você pode dedicar a sua esposa, que é a mãe dos seus filhos hoje. Você que é mulher, por exemplo, dedique a sua sogra. Lembre de alguém, faça uma visita a alguém. Aproveite esse Dia das Mães para você assim receber esse amor no coração do maior amor da terra, que é o amor de mãe. Que nós possamos, assim, todos nós, homenagear essas mães heroínas. Muitas sacrificaram a vida para poder trazer alguma coisa de bom para os filhos. Então eu vejo assim como guerreiras, lutadoras. Estão todas de parabéns, que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Muito bem, aproveitar também para mandar um abraço para minha avó das Dores, dona. 97 anos. É 97, Madonna? 97. Então você vai passar do 100, hein? Se Deus quiser, se eu beber um pouco da água da avó das Dores. 97 anos, cuidando de uma família, são 13 filhos, pensou? E netos e por aí vai. Que quantidade de gente que a avó das Dores teve, eu vou te dizer. Trouxe um bocado de gente para esse chão aqui. Viu? E manteve olha a responsabilidade, olha, né? A essência cristã para a gente, isso é importante. E aí quando a gente para pensar na importância dos nossos avós, né? Avó. Eu estava ali no Lourissol, eu sou apaixonado por aquele bairro Lourissol, eu sempre falei isso, o Cleitinho sabe disso também, o Cleitinho de lá também. Estava sentado ali conversando com meus primos, falando, cara, você já imaginou nesse chão aqui, o quanto de sacrifício já foi feito nesse lugar para a gente estar aqui agora? Quanto que a gente tem que ser grato a quem já passou por aqui? Quantas noites de sono, talvez, o Sr. José Caneschi, pai do Vodonato, já sofreu naquela época de dificuldade, criando aquele tanto de filho. Depois, Vodonato, aquele tanto de filho, numa época que não tinha eletricidade, tudo na base da lamparina, trabalhando na roça. Se a lavoura não desse certo, prejudicava a família, tudo, que incerteza. Tinha que manter a fé em Deus e trabalhar duro para a coisa, para a gente estar aqui agora. Meu pai, o vô João Bodaró, trabalhava serrando madeira também, era serrador, ia para o pasto,
cortava aquela tora, serrava para vender, dali trazia o sustento com muita dificuldade. Depois meu pai trabalhando de mecânico, para a gente poder chegar onde está. A gente tem que dar muito valor a quem veio antes e talvez a gente não para pensar nisso. Valorizar a nossa raiz, de onde a gente veio, a origem, quanto sacrifício foi feito para a gente estar onde a gente está, para a gente ter o mínimo necessário para desenvolver nossas habilidades, para a gente poder estar aproveitando esse espaço aqui nesse chão. A gente chega logo, já quer logo, é tudo de bom da vida, exigindo, reclamando, comida está quente, comida está fria, a roupa está não sei o quê, blá, blá. Aí não para ver quanta coisa foi feita para a gente estar aqui agora. Verdade. E o trabalho que passou, como não são figuras públicas, ilustres e tal, não tem placa em homenagem, não tem nada e tal, mas nós, cada família, na sua casa, simplesinha que está aí, faça sempre uma menção, lembre daqueles que vieram antes e sempre mantenha o pensamento nessas pessoas para que eles recebam onde quer que estejam essa lembrança e essa gratidão, porque a gratidão, acima de tudo, a Deus e as pessoas que foram instrumentos para que nós estejamos aqui nesse chão. E a mãe, acima de tudo, você falando da mãe, acho que é um exemplo máximo disso. A mãe, a avó, a bisavó, isso. E por aí vai. Até chegar lá no Cristo, que é a luz do Cristo que chegou. Que bom você tem sua avó. Eu não tenho as minhas avós mais presentes, né? No momento. Sim. Mas que bom que você ainda tem a sua. Olha que maravilha. Eu pude crescer com minha avó Paulina morando do lado da minha casa, que eu conversava tanto e tanto me ensinou na vida, que me ensinou a rezar, que me ensinou muita coisa boa. Meu avô Donato Canesca lá na Grota, que não está mais entre a gente também, mas que me ensinou um tanto de coisa que eu gostava de conversar, ir com ele para o pasto, buscar o gado e tudo, e ali a gente conversava um tanto. Minha avó das Dor, que está com a gente até agora. Então eu fui privilegiado. Só não tive o convívio com o vô João, que quando eu nasci já não estava mais aqui. Mas 3 avós, acho que assim, é mais que um presente de Deus, né? E você está falando a respeito disso da mãe, eu fiquei pensando, eu defino a mãe, a palavra amor, é claro, como já disse. Mas tem uma palavra que eu vejo que define também a mãe, é renúncia. Por que eu defino como renúncia? Porque é preciso, para ser mãe verdadeira, renunciar a muita coisa. Até mesmo ao desejo de querer oferecer tudo para o filho. Uhum. Até mesmo esse desejo, esse ímpeto da mãe, tudo que o filho pede, dá, renuncia a isso também, pelo bem dele. Sim. Pelo bem dele. Eu sei que às vezes até dói, até machuca. Uhum. Mas é pelo bem dele, ele vem te agradecer mais tarde. Então a palavra renúncia. Quantas e quantas pessoas ainda não renunciaram, às vezes, a tanta coisa na vida em prol dos filhos? Ficam envolvidos com vaidades, fica envolvido com um monte de coisa e esquece da família, às vezes, de dar atenção. Já falei isso uma vez, vou repetir. Tem uma história não, uma passagem interessante que diz assim, bem claro. O filho falou, pai, agora não, meu filho, não tenho tempo. Você já viu? Não. Ô pai, agora não, meu filho, papai está ocupado. Ô pai, preciso falar com o senhor, agora não, meu filho, papai está trabalhando, não posso mexer agora não, depois. E vai falando assim. Passa o tempo, tá lá o jovem fumando um cachimbo de crack. Aí chega o pai, meu filho, agora não, pai, não tem tempo. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. O tempo que a gente dedica para os nossos filhos, que seja 5 minutos. Tem que ter. Mas a presença, a palavra, aquele momento ali, um abraço, aquele aconchego, aquilo é muito sério, isso é muito sério. E eu sempre digo isso também, onde eu vou. Você que é pai, coloca a sua filha no colo, dá colo para a filha, porque pai que não dá colo para a filha é sujeito a ver a filha no colo de outro depois. Exatamente. Então, olha só, são coisas muito simples que a gente tem que fazer na vida, que é muito prazeroso. Ser pai, ser mãe. Né? E principalmente a gente sabendo que pais e mães hoje em dia são muito ocupados, a gente já viu até especialista falando, não importa o tempo, mas sim a qualidade desse tempo que você está junto. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade desse tempo. É realmente desligar de tudo, de celular, de outras coisas, do jogo, da televisão, não sei o quê, para entender, sim, o que você quer, conversar, sugerir coisas, ouvir. Isso é muito importante. Imagina, porque como eu fui privilegiado de ter isso, você também, de ter pai e mãe presente, a gente sabe o valor que isso tem, reconhecer isso. E tentar passar isso para frente também, porque faz diferença. A minha filha outro dia falou comigo, assim, a mais velha, está morando em Juiz de Fora agora. Nós fomos num lugar visitar uma pessoa, né, aqui o bar, longe daqui. Aí ficamos lá um tempo, uns dias, quando nós voltamos, falou, pai, eu observei uma coisa tão interessante naquela família, o que foi? Eu não vi ele dar um abraço nos filhos dele nenhuma vez. Você sabe que eu não tinha reparado? E ela reparou, quer dizer, olha só como é que a criança repara às vezes essa situação. Eu não vi ele dar um abraço na filha dele, nem no filho dele.
Achei tão estranho, ela comentou comigo assim. Aham. Você vê como é que coisa, né? Como é que é importante para a criança, para o adolescente, o amor ali, a manifestação de amor, a demonstração de carinho é fundamental para o quê? Definir um caráter de uma pessoa que vem assim, plantar coisas positivas na vida, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa do bem. Com certeza. Muito bem, beleza. Então, Irã... Feliz Dia das Mães, mais uma vez. Muito bem, como nós temos limites também É. do nosso tempo. Esgotou. Semana que vem... Pois é, eu estou pensando aqui num tema, ver se você concorda comigo. Eu estou querendo assim trazer a espiritualidade, o poder da oração. Ó, que beleza. Porque muita gente pensa que a oração é só recitar. Existe uma outra coisa que precisa ser feita na hora da oração, que é o coração. É você orar com o coração para que a oração chegue o quê? De volta para nós através da força divina. Não é só ficar rezando. Existem coisas mais importantes também que para unir com a oração. O que você acha? Maravilha. Muito Pois bem. então é isso aí, o tema é esse. Espiritualidade, poder da oração. Muito bem, está dado o recado. Então, na próxima semana, Irã Jacó estará aqui com a gente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a você. Boa tarde. Vamos para apoio cultural, voltaremos já já.